Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo os analistas do costume. Viva Tomás da Cunha! Olá Francisco, Rui, um abraço a todos. Como estás, Rui Malheiro? Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso, liberdade para pensar. A nona jornada da Primeira Liga vestiu-se a condizer com esta altura do ano. Houve chuva, de golos e também um susto para o líder em vésperas de Dia das Bruxas. No entanto, antes disto, é inevitável falarmos de um assunto que também marcou o último fim de semana. 85.710 sócios do Benfica bateram o recorde mundial de votantes nas eleições de um clube. Apesar da elevada participação, ainda não sabe quem vai assumir a presidência nos próximos 4 anos. Para já, Rui Costa e João Noronha Lopes garantiram lugar na segunda volta. Rui Malheiro, que análise fazes a esta demonstração de grandeza do universo encarnado? Quando são mais de 85 mil pessoas, neste caso sócios do Benfica, a deslocarem-se às urnas, mostra claramente um ato enorme de cidadania, de dedicação, de entrega ao clube, e da forma como as coisas correram também foi uma lição de democracia dada pelos sócios do Benfica. À partida, quando se vê uma expressão eleitoral tão grande, ou seja, mais de 85 mil sócios a irem às urnas, a tendência natural seria para pensar numa vontade de grande mudança. Mas o Benfica, por norma, e já não é a primeira vez que isso acontece, contraria sempre essa lógica, ou contraria quase sempre essa lógica. E passa muito pela vez em que quando contrariou essa lógica, elegeu Vale Azevedo, o pior presidente de toda a história do Benfica, e a verdade é que esteve muito perto de o reeleger, e aí valeu a vitória de Manuel Vilarinho, conseguida com muita força, sobretudo nos dias finais, em que acabou por derrubar Vale Azevedo. Creio que o fantasma de Vale Azevedo continua presente, não é por acaso que João Noronha Lopes viu, sobretudo na fase de campanha eleitoral, sofreu vários ataques, e isso, do meu ponto de vista, não o favoreceu minimamente, ainda que tenha conseguido explicar, basicamente, todos os fatores que poderiam causar dúvida, mas a verdade é que também é só uma, é que há 2 vencedores desta primeira ronda eleitoral. Claramente Rui Costa, porque viu que foi o candidato a presidente mais votado, com uma margem que chegou a parecer poder ser superior e até rondar a maioria absoluta. Tal não sucedeu, mas é uma vitória forte que coloca claramente como favorito para a segunda volta das eleições, e o outro vencedor é claramente Bagão Félix, que pertence à lista de João Noronha Lopes, porque acabou por ter mais votos para o Conselho Fiscal do que Raul Martins, o representante de Rui Costa para o Conselho Fiscal. E esse ponto é um ponto que me parece interessante, porque Bagão Félix não foi muito ativo em termos de campanha eleitoral, mas aquilo que se percebe é que é uma força muito viva para o espírito dos sócios do Benfica, porque, na verdade, houve pessoas que votaram em Rui Costa e que votaram em Bagão Félix e que provavelmente também votaram noutras listas e votaram em Bagão Félix. E essa será também uma das curiosidades da segunda volta, porque me parece, porque apesar de ter o maior número de votantes, acabou por ter uma percentagem inferior, é se Bagão Félix, somando depois todos os outros votos dos outros candidatos que ficaram de fora da segunda volta, não poderá mesmo impor-se em termos de votação e percentagem ao rival da lista de Rui Costa, neste caso Raul Martins, filho de Fernando Martins. Em relação a João Noronha Lopes, é óbvio que ficou a sensação que o resultado ficou aquém das expectativas, mesmo assim não foi tão péssimo como chegou a parecer. Agora, fica também claramente a ideia que não conseguiu ser o herói popular que se calhar ficou na perspectiva das eleições de 2020. Creio que durante a campanha, apesar de me parecer ter apresentado o programa eleitoral,
sobretudo quando comparado com a da lista de Rui Costa, bem superior, com muito mais ideias, com muito mais sumo do que o de Rui Costa. A verdade é que me pareceu que passou para os benfiquistas, também, e volto a frisar, claramente condicionados por muito de uma campanha negra que surgiu em redor do candidato, nos momentos das decisões, ou seja, sobretudo no embate na BTV, creio que surgiu algo nervoso, algo hesitante, teve em alguns momentos uma postura demasiado agressiva em relação a Rui Costa, que acabou por, acho que não colheu efeito nos apaniguados do Benfica. E normalmente este tipo de situação acaba por funcionar ao contrário, porque no Benfica é praticamente uma lei, os sócios, sobretudo aqueles com mais idade, acabam por seguir a linha do presidente que está em funções. E isso foi isso que se sentiu, ainda que me pareça que a segunda volta poderá ser interessante, volto a frisar, Rui Costa claramente favorito à vitória. Agora, João Noronha Lopes tem capacidade para poder esgrimir forças. Para isso precisa, e vai ser muito difícil, conseguir que todo o eleitorado, ou praticamente todo o eleitorado de João Diogo Manteigas e Luís Filipe Vieira vote na lista de João Noronha Lopes. Não me parece ser muito fiável que isso venha a acontecer, porque a verdade é que os últimos 2 dias de campanha mostraram o Luís Filipe Vieira claramente diferente, muito mais preocupado em atacar João Noronha Lopes do que em atacar Rui Costa, parecendo até em alguns momentos querer reatar uma amizade antiga, parecendo esquecer todas as barbaridades que disse em relação ao atual presidente do Benfica e, no fundo, a parecer querer ser uma espécie de senador encarnado caso Rui Costa vença as eleições. No caso de João Diogo Manteigas, que acabou por ter uma votação que não me surpreendeu, creio que até andar na volta dos 10, 11%, acaba por ser positivo para João Diogo Manteigas. Agora, João Diogo Manteigas fez uma declaração de apoio a Noronha Lopes, que me parece claramente uma declaração de não apoio, e acho que lhe ficava até melhor dizer que votaria em branco, porque quando se desconfia do candidato em que se vota, mais vale não votar, acho que teria lógica, e é claramente alguém que está a pensar no seu futuro como presidente do Benfica ou num cargo qualquer no Benfica. Não me parece, muito sinceramente, que seja ajustado, e sobretudo aquilo que me pareceu é que João Diogo Manteigas teve uma lista bem mais forte do que o próprio candidato, e esse aspecto é um aspecto essencial, porque foi claramente de todas as listas, juntamente com a de João Noronha Lopes, mas com uma forte incisividade a nível do associativismo, da forma de ver o associativismo, e creio que esse aspecto foi importante. Agora, eu tenho sérias dúvidas que parte do eleitorado de João Noronha Lopes não vá, aliás, de João Diogo Manteigas, não vá votar em Luís Filipe Vieira ou votar em branco, porque acredito que há várias pessoas, e até por conhecimento próprio sei, que nunca votariam em João Noronha Lopes. Creio que João Diogo Manteigas chegou a dizer isso, já deu a volta ao prego, mesmo volto a frisar, de uma forma que não me pareceu digna, porque não se vota em quem não se acredita, e esse ponto parece-me um ponto essencial, mas a verdade é que Rui Costa, e volto a frisar, é amplamente favorito a vencer as eleições. Veremos quais são os trunfos de João Noronha Lopes durante as próximas 2 semanas. Tomás da Cunha, que leitura fazes desta afluência às urnas e quais devem ser as preocupações desportivas do próximo presidente do Benfica? Em termos de afluência às urnas, parece-me que fomos mais uma vez levados a pensar isso. Também já tinha acontecido na eleição em que Noronha Lopes tinha participado, numa mobilização para a mudança, mas ao mesmo tempo surge também uma mobilização anti-mudança, e foi isso que acabou por se verificar novamente nestas eleições do Benfica. Depois, além do tema da desproporção dos votos, há um tema crucial que creio que o João Noronha Lopes vai ter de eliminar forçosamente. Não sei qual é a estratégia que vai seguir, mas falo de uma certa resistência aos homens que não são do futebol, e isso jogará sempre a favor de Rui Costa. Agora, uma lista tem um presidente, mas tem uma equipa por trás, aí sim com vários elementos que podiam garantir a tal ligação ao futebol e a competência na definição de um projeto desportivo. Portanto, independentemente dos projetos apresentados, das pessoas apresentadas, creio que se votou para um presidente, quando há uma equipa por trás que poderia validar. Não estou a falar apenas de João Noronha Lopes, também podemos ir ao caso de João Diogo Manteigas, se quisermos colocar noutro candidato. São homens que, não vindo diretamente do futebol, acabam por perder do ponto de vista
de credibilidade para muitos associados do Benfica, e foi isso que aconteceu. Portanto, além de uma certa resistência à mudança, o que Rui Costa tem a favor é o facto de ter sido jogador do Benfica. Em muitos casos, não creio que seja uma avaliação altamente positiva do mandato recente e que está a terminar, mas sobretudo esse passado de homem do futebol, de jogador do Benfica, de homem do clube, e isso penaliza, ou penalizou bastante João Noronha Lopes. Não sei se trazer mais figuras do futebol para a campanha poderá ajudá-lo, mas acho que inevitavelmente terá de ser por aí, até porque esta poderá ser a última vez que se apresenta como candidato. E já percebemos que, independentemente do presidente que venha a ser eleito na segunda volta, José Mourinho é para continuar, ou pelo menos para sentar à mesa. Isso diz tudo sobre a forma como os candidatos olhavam para Bruno Lage, e até ao contrário, a forma como Bruno Lage se posicionou também, sabendo que os candidatos não iriam com ele definir uma continuidade. Portanto, em relação a José Mourinho, isso foi totalmente diferente. Os candidatos já se mostraram disponíveis para dialogar, reconhecendo o currículo, o caráter, a presença. Também o estilizar Mourinho podia ser pouco produtivo num cenário eleitoral. Portanto, o peso de José Mourinho acabou por ser também uma nota desta fase final de campanha eleitoral. Em relação às questões dos rendimentos que João Noronha Lopes acabou por apresentar, parece-me que serviu de defesa pessoal, mas não serviu para afastar o tal fantasma de gestor, aventureiro, enfim, o que queiramos chamar, mas de um homem que não pertence diretamente ao futebol, porque se pertencesse de alguma forma, eu acho que poderia ter tido já até uma votação bem mais expressiva. Não sei se há tempo suficiente para descolar esse rótulo. Pesou bastante. A mim parece-me que foi até o ponto principal desta eleição. Sem dúvida. Em relação à questão de José Mourinho nem sequer se inibiu de criticar antes das eleições, aliás, 2 dias antes das eleições, a qualidade do plantel do Benfica. Isso poderia ter um efeito penalizador para Rui Costa, mas não teve minimamente. Aliás, concordo inteiramente com o Tomás, o facto de Rui Costa ser uma bandeira do clube, mesmo que não tenha jogado como sénior tantos anos quanto parece ter jogado, mas vem das camadas jovens do Benfica desde miúdo e conseguiu chegar ao plantel principal, e mesmo no plantel principal, numa primeira fase, marcar diferenças, o que levaram a que chegasse a outros voos. Só que os sócios do Benfica muitas vezes esquecem-se, e isso tem acontecido ao longo de vários atos eleitorais, que estão a votar para o presidente do Benfica, não para um ex-jogador do Benfica que tem créditos mais do que firmados. E o presidente não tem de ser nessa tudo situação. Num só. Também há essa espera. Óbvio. Eu volto a frisar algo que já tinha dito e que o Tomás reforçou. Eu creio que aqui deve-se votar em programas e em listas. E aquilo que aconteceu foi exatamente votar na imagem de um presidente, no caso do Rui Costa, claramente com um passado ligado ao Benfica, com um passado que para os sócios do Benfica vale um presidente. É verdade que, se formos olhar para este primeiro mandato de Rui Costa como presidente do Benfica, há vários equívocos, há alguns acertos, mas estes demasiados equívocos que cometeu, e a própria falta de troféus, no fundo é um campeonato, uma taça da Liga e uma supertaça, sendo que estas duas últimas já foram conquistadas em 2025, creio que é curto para as ambições de um clube como o Benfica. E a verdade é que, se o Benfica tivesse aproveitado e tivesse capacidade para aproveitar esta força mobilizadora de conseguir levar 85 mil sócios a votar, seria um clube verdadeiramente imparável também no campo desportivo. Por isso, algo que está errado no Benfica, e não estou a falar no presente do Benfica, estou a falar desde há muitos anos no Benfica, a partir do momento em que houve capacidade para eleger alguém como Vali Azevedo contra alguém sério como Luís Tadeu, com provas dadas anteriormente e posteriormente do seu benfiquismo, e sobretudo quando Vali Azevedo, depois de um mandato absolutamente desastroso em que colocou o Benfica nas ruas da amargura e a ser piada nacional e internacional, esteve pertíssimo de ser reeleito como presidente do Benfica. E esse, no passado recente do Benfica, é a única vez em que o presidente em funções acaba por ser derrotado. Isto quer dizer muito de uma equipa que,
dos últimos 30 anos, ganhou muito menos do que tinha ganho no passado. E antes de seguirmos em frente, Quanto a- e na tal comparação com as eleições recentes do Futebol Clube do Porto, e vi muita gente a usar estas eleições do Futebol Clube do Porto como comparação. Mas aí estava frente a frente Pinto da Costa e André Vilas-Boas, duas figuras do universo Porto. Vilas-Boas nunca seria visto como o tal aventureiro que se quer apoderar do clube, e João Exatamente. Noronha Homem do Lopes, para um futebol. certo eleitorado, não conseguiu descolar esta imagem, e não estou a dizer que tenha feito as coisas bem ou mal, mas é a leitura que fica. Claro que sim, e podia ter feito algo mais. E volto a frisar, tal como tu disseste, Bagão Félix será uma figura muito importante, aparecer mais durante esta campanha eleitoral para a segunda volta e, sobretudo, trazer os homens de futebol. Eu percebo que o discurso como o de Vítor Paneira na cerimónia de encerramento acolhem muito junto dos adeptos, porque é falar sobre a verdadeira paixão do Benfica, com alguns exageros do meu ponto de vista, mas é muito isso que os sócios querem ouvir. E se alguém conseguiu ter mais votos do que a lista oposta foi Bagão Félix, por isso é importantíssimo para João Noronha Lopes trazer Bagão Félix para esta parte final da campanha em direção à segunda volta das eleições. Quanto ao jogo jogado no dia das eleições, o Benfica também venceu o Arouca por 5-0, numa exibição desbloqueada por 3 grandes penalidades e um pontapé de canto. Pavlidis fez um hat-trick e também ajudou à festa. Foi, Tomás da Cunha, um jogo em que o Benfica deixou a vitória vir ter consigo? Foi um jogo em que o Benfica, por um lado, aproveitou as circunstâncias de enfrentar uma equipa como o Arouca, que acaba por sofrer a terceira goleada em 3 jogos contra as principais equipas do campeonato. Portanto, não estão a correr bem as coisas 15 golos nesse feitos, sentido, exatamente, e até com alguns penaltis bastante dispensáveis, para não dizer verdade? pior. E o Benfica teve, acima de tudo, 2 grandes notícias, e eu acho que o José Mourinho, inevitavelmente, terá de ir por aí, pelo menos em jogos em casa, jogos contra equipas que oferecem mais iniciativa e que têm mais facilidades do ponto de vista defensivo. E neste caso falo de Tomás Araújo. Aliás, muita gente acaba por dizer que ter 3 centrais titulares é bom, mas em alguns casos também é mau, até porque o que tem sido prejudicado é o jogador mais capaz de fazer a diferença do ponto de vista da construção, e mais uma vez Tomás Araújo acaba por oferecer essas soluções desde trás. E depois a questão Prestiani, um jogador que já estava no plantel, mas voltando com o selo positivo do Mundial de Sub-20, acaba por, enfim, encher o olho a José Mourinho e ter aqui uma oportunidade, como poucas vezes tem tido, de início, num jogo favorável, sem ser para jogar 15 ou 20 minutos numa ponta final, em que o Benfica já está mais preocupado por vezes até em defender o resultado do que outra coisa. É um jogador, claro, que ainda tem algumas imperfeições, mas provoca muitas coisas no jogo e sobretudo tira o peso de desequilíbrio a Luque Bacchio, que nem fez um jogo fantástico, mas Prestiani acabou por compensar. É um jogador muito irrequieto, com qualidade técnica, que revelou também um bom entendimento com Dal, e vimos boas desmarcações dos laterais do Benfica por dentro, quer de Ausnes, quer de Dal neste encontro, e aí Prestiani também acabou por aproveitar. Estava a precisar de um jogo assim, o Benfica, depois da sequência mais recente. Não é que tenha criado imenso, mas pelo menos marcou 5 golos, e nesse sentido não há muito a apontar. Além disso, também houve um José Mourinho a aproveitar a oportunidade para puxar pelos miúdos, e isso é inevitável, mesmo olhando para a tal questão de considerar o plantel curto, de estar já a pensar em janeiro, isso também parece claro, mas até janeiro ainda falta algum tempo, e por isso jogadores como Ivan Lima, que pode ser uma arma pelo menos para descansar Luque Bacchio, porque no lado esquerdo há Sheldrup e Prestiani, que poderão dividir os minutos, mas do lado direito há Luque Bacchio e não mais ninguém. Do ponto de vista das características, pode jogar obviamente Austin, mas é outra coisa. O Ivan Lima dará para aplicar alguma rotação no lado direito. Também o João Rego, que é um jogador que pode, nas segundas partes principalmente, acrescentar naquelas posições de médio ofensivo, também rodando com o Sudakov para dar algum descanso ao ucraniano. Por isso, não é que este jogo tenha mudado a realidade, mas pelo menos já há alguns sinais de jogadores que têm forçosamente de entrar mais a sério nas considerações de José Mourinho. Depois do Newcastle punir o Benfica de todas as maneiras possíveis, Rui Malheiro foi importante os encarnados reagirem para que o barco não tombasse.
Sim, sobretudo depois daquilo que foi uma segunda parte absolutamente desastrosa do Benfica, com vários erros a nível defensivo e, sobretudo, uma total incapacidade de criar perigo diante do Newcastle. Diante do Aroca, eu creio que há dois fatores, tal como o Tomás disse e muitíssimo bem, que foram determinantes para a melhoria da qualidade exibicional do Benfica, nomeadamente o seu jogo ofensivo, já que o jogo defensivo foi pouco exposto. A verdade é que a titularidade de Tomás Araújo é quase obrigatória nesta equipa do Benfica, sobretudo em jogos deste perfil, porque é claramente o defesa central com mais capacidade na construção e na condução de iniciativas ofensivas e, sobretudo, contra blocos baixos pode assumir essa capacidade de condução e com isso também produzir o efeito de entrar no bloco adversário, mas sobretudo neste jogo contra o Aroca foi fundamental na construção, na forma como a equipa variou o centro de jogo com muito mais fluidez e sobretudo depois Bresciani do ponto de vista ofensivo, ou seja, o Benfica esteve nos últimos jogos muito dependente do Luque Bacchio, que não me parece uma boa ideia, ter a capacidade de ter soluções no corredor central, mas também em ambos os corredores laterais, permitiu que o Benfica numa das poucas vezes no campeonato desta temporada, tenha sabido explorar bem o corredor esquerdo e as combinações entre Bresciani e Dal ofereceram outro tipo de solução para o Benfica chegar à zona de finalização e Mourinho soube aproveitar muito bem o ótimo momento de Bresciani, ou seja, ele chega com a competição, chegou também bastante moralizado, não esquecer que foi o melhor jogador nas meias finais e nos quartos de final do Campeonato do Mundo Sub-20 e isso trouxe uma dinâmica diferente à equipa do Benfica. Concordo com o Tomás, o Benfica principalmente na primeira parte não criou assim tanto, marcou 3 golos na sequência de 3 lances de bola parada, deixa-me dizer que o único jogador do Benfica que me pareceu estar muito longe daquilo que era o ideal foi Sudakov. Sudakov teve uma prestação muito abaixo daquilo que pode e deve dar, e a verdade é que a grande ocasião que o Aroca teve, e nessa altura o resultado estava em 2-0, foi de um passe completamente absurdo entre a primeira e a segunda fase de construção do Sudakov, que isolou o Pablo González, que acabou por não conseguir bater o Trubin. Na segunda parte, o Aroca, do meu ponto de vista, assumiu mais riscos, o jogo ficou claramente mais partido e isso beneficiou o Benfica. O 4-0 chega num lance em que Bresciani ganha um duelo aéreo a Tiago Desgaio, o que não parece muito normal e sobretudo pela forma como Pavlidis invadiu o espaço central, ultrapassou os defesas centrais do Aroca, muito imberbes, e acabou por definir o 4-0. A partir dali o Benfica soube aproveitar claramente as situações em campo aberto e Skeldor, por exemplo, esteve muito perto de marcar um gol, a bola acabou por ir ao poste. João Rego também acabou por marcar um gol e cá está o passe longo de Tomás Araújo a isolar o jogador, só que estava fora de jogo, mas a execução acaba por ser ótima e também o papel de Tomás Araújo na construção é uma mais longa e sobretudo depois chega ao 5-0, novamente através de uma grande penalidade, desta feita a castigar uma falta completamente absurda de Dante sobre João Rego e Ivanovic aproveitou, já tinha ameaçado João Valido minutos antes para fazer o 5-0 e marcar um gol que também pode ser importante, nomeadamente já a pensar em amanhã e no jogo com o Tondela para a Taça da Liga, em que acredito que possa vir a ter uma oportunidade como titular. Houve um aspecto também muito... Nesta... Desculpa, Francisco, houve um aspecto muito melhor Força. também no caso do Benfica em relação até ao jogo com o Newcastle, obviamente cenários diferentes, mas nesse jogo vimos algumas dúvidas, principalmente do Dedic, sobre se perseguia o Anthony Gordon entre linhas ou se o deixava ir, quem é que marcava. Neste caso, a pressão alta do Benfica foi muito mais coordenada e com as referências bem estabelecidas. E isso permitiu que a equipa também tivesse algum conforto do ponto de vista defensivo, com um bom jogo em antecipação, quer do Tomás Araújo, quer do Auschwitz também. Isto num jogo de pressão mais alta, porque o Benfica já deu boas indicações, quer com o Chelsea, quer com o Porto, mas num bloco médio, mais focado em proteger os espaços e em condicionar as referências no corredor central do adversário, mas aí com a equipa mais protegida. Aqui tentou pressionar um pouco mais alto e deu-se bem, também é algo que a equipa terá de aprimorar para ser mais competitiva e sobretudo mais dominadora. Em relação ao Aroca, obviamente não está a ser uma equipa capaz de competir com os grandes e acaba por deixar o marcador descambar, comete muitos erros individuais, perdas de bola que originam momentos de transição, mas ainda assim colar um rótulo tão, diria, fatal a Vasco Seabra é exagerado, porque em anos anteriores já vimos Vasco Seabra a ter ótimos resultados contra as equipas grandes. Eu diria que é empatou no Luz no ano passado e foi decisivo. Sim, será sempre um misto de treinador também,
mas as características do plantel do Arouca também apontam muito para esta fragilidade nos jogos grandes. Aliás, não tem nenhum defesa de topo, propriamente, comete muitos erros, Verdade? quer em construção, e aí já podemos falar sobre projeto de treinador, proposta de treinador, mas depois também defensivamente acaba por ter poucas referências de solidez e nesta altura é uma das equipas mais batidas, creio que até é a mais batida da Liga. É mais batida, sim. Depois destas 3 goleadas diante do Porto, do Benfica e do Sporting, ficou claramente como a defesa mais frágil do campeonato. Aliás, salvo o erro, já são 24 golos sofridos e creio que o AVS, que é a equipa mais fraca do campeonato, tem 22 golos sofridos, o que mostra, claro está, a tal, diria, dificuldade principalmente no capítulo defensivo desta equipa do Arouca, porque não melhorou esse setor, que já na época passada já era o setor mais frágil da equipa, mas percebe-se claramente que ainda está mais frágil ainda. Ia-vos apenas perguntar antes de avançarmos, porque para Tomás Araújo estar numa trajetória ascendente, António Silva está a percorrer o sentido contrário. Quais vos parece que têm sido os pecados fatais para António Silva estar a ser, de certo modo, substituído progressivamente por Tomás Araújo, algo que já tínhamos visto no passado, mas que, por exemplo, em Newcastle, José Mourinho justificou a entrada de Tomás Araújo no 11 como uma forma de reforçar o poderio no jogo aéreo da equipa, mas parece que não será sempre por aí que Tomás Araújo tem desenvolvido o seu papel na equipa. Rui Malheiro. Eu creio que o António Silva está a fazer uma época bem superior às 2 últimas e isso parece-me um aspecto importante. Agora é uma questão de complementariedade, porque na verdade Tomás Araújo tem um perfil completamente distinto do António Silva e do Otamendi e acasala melhor com o Otamendi. Isto porque o Otamendi é o líder da equipa, ainda hoje na conferência de imprensa prévia ao jogo com o Tondela percebe-se a ligação de Otamendi com José Mourinho, dificilmente sairá do 11, aliás repara que amanhã será titular diante do Tondela, palavras de José Mourinho, quando o Benfica tem deslocação a Guimarães e depois o jogo da Liga dos Campeões, absolutamente decisivo diante do Bayer Leverkusen. Portanto, não há poupança para o Otamendi, portanto o Otamendi será sempre titular e em questão de complementariedade, eu creio que Tomás Araújo, principalmente nestes jogos em que o Benfica defronta equipas que à partida atuarão um bocadinho mais fechadas, Tomás Araújo é absolutamente essencial em termos de construção e condução de jogo. António Silva não tem exatamente esse perfil, mas não creio que estivesse a fazer uma má época, bem pelo contrário, está a fazer uma época melhor do que as anteriores e, sobretudo, não vai pagar um erro, que é um erro que tem que ser repartido no lance do segundo golo diante do Newcastle. O Sporting passou em Tondela sem grandes sobressaltos, os Leões venceram por 3-0 e o resultado só não escalou mais porque Bernardo Fontes, guarda-redes de 1,97 m, esteve literalmente à altura. Houve detalhes técnicos de Luís Soares, houve o Pedro Gonçalves de sempre. Foi Tomás da Cunha o Sporting no seu máximo esplendor? Foi, sem dúvida, uma das exibições de topo na temporada, obviamente contra um adversário que não está a atravessar um período fantástico, está com dificuldades para crescer em termos de competitividade na Liga, mas isso não apaga o mérito do Sporting, que com a inclusão de João Simões parece-me que dá até um salto em termos de imprevisibilidade, até porque permite a Pedro Gonçalves participar como médio, libertar-se em corredor central, não deixando de ser influente também no último terço. O João Simões, no fundo, é o sexto elemento. Falámos disso pós-Nápoles, Tomás. É, exatamente, é o sexto elemento do ataque do Sporting, um jogador que conduz muito bem, mas também consegue garantir profundidade naquele centro-esquerda. No fundo, é um jogador que se solta das amarras muito mais do que o Morita, nesta altura, que até é usado mais na construção lateralizada, não está com o mesmo índice de influência em último terço, e até o Koscielny, que está com dificuldades de um modo geral. Portanto, nesta altura, o João Simões faz todo o sentido para a equipa do Sporting. Obviamente haverá rotação, até por esta calendarização da Taça da Liga, que não faz o mínimo sentido, mas seguindo em frente, Absurdo. de facto foi um Sporting muito capaz de explorar os três corredores, de manipular as marcações do Tondela em zona central para criar espaços, com muitas aproximações entre Trincão e Pedro Gonçalves, sempre num cenário de mobilidade, Luís Soares a contribuir, quer sempre adornar a finalização, mas produz muito para a equipa, quer por conta própria, quer em associação, está sempre a movimentar-se, trabalha muito sem bola, portanto, um grande acerto do Sporting em termos de substituição de Gyökeres, e ainda podemos ir ao Ioannidis, mas no caso do Luís Soares, acaba por fomentar um cenário em que a equipa
inevitavelmente vai ter muitas condições para ameaçar o adversário, e isso explica muito do caudal ofensivo que o Sporting tem tido. Obviamente, sem o debaço do Gonçalo Inácio, acaba por assumir mais responsabilidade do ponto de vista da construção, e já tinha feito um ótimo jogo também contra o Marselha. Por isso, nesta altura, Gonçalo Inácio está a atravessar um período muito interessante, mete muitas bolas também para o Maxi Araújo, e nesta altura é um Sporting que tem algumas opções para lá do 11 base. Já falámos do Luís Soares e do Ioannidis, também do João Simões. O próprio Alisson e o Kenda entraram muito bem, sendo que o Jenny Catamo fez talvez até o jogo mais completo da temporada, como titular, isto é, não só a ameaçar no remate, também ao nível do passe, a conseguir algumas combinações. O lado direito funciona bastante bem, não só com a movimentação do Trincão e entendimento com o ala, mas depois também pelas rupturas do Fresneda, que é um pouco o patinho feio, mas tem sido muito importante naquilo que garante em termos de movimentação sem bola, mais do que até na definição técnica, e com isto só não tivemos uma goleada de 6 ou 7, porque de facto o Bernardo Fontes fez a melhor exibição de um guarda-redes nesta temporada, e até diria que, e houve muita gente que ficou com algumas dúvidas, mas o Bernardo Fontes é mesmo muito talentoso, não foi um jogo acidental. Não, e nós até tínhamos destacado o Bernardo Fontes no início da temporada como possível revelação da competição. Agora, aquilo que Bernardo Fontes não merece é uma defesa de papel e de uma dupla de médios defensivo também de papel. E esse é um dos grandes problemas da equipa do Tondela. E isso fez sentir diante de um Sporting que fez, do ponto de vista da variabilidade ofensiva, creio que uma das melhores exibições da temporada, se não a melhor, mas também compreendo que tem que colocar aqui o peso ou não peso do adversário do ponto de vista defensivo, porque é uma equipa com muita dificuldade a nível de posicionamento, foi superada com grande facilidade, concedeu espaços entre a linha defensiva e a de meio campo, e a verdade é que o Sporting aproveitou para construir um resultado que acaba por ser bastante escasso face àquilo que foi a produção ofensiva. O Tomás já sublinhou um aspecto que me parece essencial. O Sporting foi muito competente na exploração dos três corredores. No corredor central, as ligações Pote, Trincão e Luís Soares, com uma multiplicidade de desmarcações, foram muito, muito importantes e devastaram completamente a organização defensiva do Tondela. E o Tondela viveu, obviamente, uma exibição maiúscula de Bernardo Fontes, que impediu que o resultado tivesse um score de 0,6 ou 0,7, que se justificaria face àquilo que foi o caudal ofensivo da equipa do Sporting. Destacar também que, tal como o Tomás disse e muitíssimo bem, a presença de Gonçalo Inácio na primeira fase de construção foi muito importante. Definiu muitas vezes que era a abertura em direção ao corredor esquerdo para ativar Maxi Araújo, mas também muitas vezes buscar o corredor central e as entrelinhas do corredor central, e o Sporting, voltou a frisar, criou muitos espaços, também por demérito da equipa de Tondela, mas também por muito mérito da forma como os jogadores do Sporting se movimentaram. Muita dinâmica no corredor direito, o Tomás já salientou, o Trincão buscou muitas vezes as combinações, quer com o Fresneda, quer com o Jenny Catamo. Destacar que o Fresneda neste momento, e parece-me também claro que a dupla preferida de Rui Borges nesta altura é claramente Fresneda-Catamo, e os jogadores tendem a jogar em conjunto, porque a alternativa será Vagianidis e Kenda, que muito provavelmente serão os titulares no jogo de logo à noite para a Taça da Liga, que o Sporting terá diante do Alverca, jogo que se repetirá depois na sexta-feira já para o campeonato. Destacar também que a equipa do Tondela foi muito curta do ponto de vista ofensivo, defendeu mal. Repara que o primeiro golo do Sporting nasce de uma saída de bola completamente despropositada da equipa do Tondela, com o bater sem qualquer critério na frente, o que permitiu que Gonçalo Inácio, através de um cabeceamento, cortasse a bola e já direcionasse para Yulman, que depois combinou com o Pote, que ofereceu ao Soares um golo em que ultrapassou 3 defesas com 2 fintas sobre o Bebeto, e também, obviamente, o golo aos 59 minutos, que nasce numa combinação ainda no meio campo defensivo da equipa do Sporting, com Pote a buscar Trincão para depois explorar o espaço mais à frente e novamente superando vários adversários, neste caso também 3 jogadores, e Bebeto novamente a ficar muito mal na forma como é ultrapassado pelo Pote, a fazer o 2-0, e depois já no período final a chegada do 3-0, num lance em que curiosamente o Alisson tem uma daquelas suas acelerações que já estamos habituados, mas que volta a ser importante nos instantes finais da partida, está a aproveitar para os quais bem. Me parece mais talhado. Esta semana deu está a discussão aproveitar também muito bem. A presença do Afonso Moreira e a forma como foi vendido podia ter este papel. Sem dúvida.
Claro que sim, claro que sim. E acho que justificaria esse papel. No entanto, o Alisson está a aproveitar as oportunidades que tem tido e, sobretudo, no lance do terceiro golo, chama a atenção para um aspecto. O Alisson, nos jogos anteriores, teria procurado o remate fora da área. Desta vez não, foi inteligente, buscou o Mateus Reis no corredor esquerdo e o Mateus Reis tem entrado muito bem nesta equipa do Sporting. É certo que muita gente se esqueceu que ele teve aquela suspensão longa no início da temporada e não foi a opção. Colocou-se até a hipótese de seguir para o Brasil, mas a verdade é que agora vai somando minutos e tem acrescentado, e sobretudo em relação a Ricardo Mangas no corredor esquerdo, tem sido muito mais acutilante e basta ver o cruzamento que encontra o Kenda para uma finalização ao segundo poste plena de oportunidade e que valeu 3-0. Volto a frisar, o Sporting quer na primeira parte, sobretudo na primeira parte, em que cria oportunidades atrás de oportunidades e até há uma tripla defesa do Bernardo Fontes a impedir um remate de Katami e depois uma dupla oportunidade de Soares no mesmo lance, mas mesmo na segunda parte, já com o Sporting mais em modo de gestão, a equipa leonina conseguiu estar muito perto de avolumar o score para além do 3-0, porque foi infinitamente superior a uma equipa do Tondela, que vai ter dificuldades para se manter na primeira divisão, mantendo este registro. Apenas dar uma nota também em relação à exibição de Diomande, que é crucial para o Sporting, tendo em conta a ausência do Debast, características obviamente distintas, mas o Diomande, na forma como lidou com as referências ofensivas do Tondela, esteve sempre, ou quase sempre, exemplar, a não deixar rodar, a antecipar-se, a ganhar os duelos, portanto a voltar ao que tinha mostrado noutras alturas. E a única oportunidade do Tondela, se repararmos, foi quase em cima do intervalo e resultou de uma bola longa sem grande critério, que o Jordan ganha a primeira bola, depois há um segundo jogador que ganha a segunda bola e acaba por oferecer a Maranhão a possibilidade de rematar e depois Rui Silva bloqueou o remate do extremo do Tondela. Dizia o Tondela de Ivieira, que tem apenas 4 golos marcados, é o pior ataque do campeonato. Tomás da Cunha, há talento para fazer um pouco mais com esta equipa beira? Há alguns jogadores com qualidade. Parece-me que o Ivo Vieira, na forma de pensar, ainda não conseguiu nem equilibrar a equipa defensivamente, o que é obviamente indispensável para uma equipa da classe do Tondela nesta Primeira Liga, nem potenciar o talento que tem à disposição. E jogadores de alguma qualidade e até com provas dadas, como por exemplo o Rony Lopes, o Ivan Cavaleiro, também é um jogador com experiência acumulada. Depois outros, como o Maranhão, que já vem da Segunda Liga. Também foi buscar um ponta de lança interessante no Jordan Sibache, embora não esteja a atravessar exatamente o melhor momento da carreira, porque senão também não teria vindo parar a Portugal. Parece-me que a ideia de apostar nos 2 pontas de lança não fez grande sentido para a equipa. Percebo a troca no corredor direito ao intervalo, porque de facto as coisas não estavam a funcionar bem, mas com estas marcações tão fáceis de manipular em zona central, acaba por expor muito a equipa defensivamente e isso também tem consequências na forma como o Tondela ataca. Parece-me que em vários jogos a equipa fez por merecer o golo e não conseguiu, por manifesta falta de eficácia. Agora já nem sequer está a produzir tantas oportunidades quanto isso e é preocupante. Eu creio que a titularidade do Rony Lopes e do Ivan Cavaleiro, não sei se concordas comigo, Tomás, está à vontade para discordar, creio que individualiza muito os ataques da equipa do Tondela, ou seja, há pouco envolvimento coletivo da equipa em momento ofensivo e há uma tendência para o jogador procurar começar e acabar a jogada ofensiva. Esta equipa podia ser muito o Joe Hodges, que começou Exatamente. até a temporada, mas entretanto eu acho que sim. perdido um pouco de protagonismo. É o jogador mais cerebral deste Tondela. Eu creio que sim, e que será um jogador muito importante, para além de uma necessidade óbvia de mudar o duplo pivô, porque nem sequer para contenção consegue ter nível para a primeira divisão. 6 jogos depois, o Sporting de Braga regressou às vitórias e também com uma goleada frente a um Casa Pia que perdeu o estatuto da época passada. Antes de visitar o Dragão, Tomás, parece-te uma altura relevante para os minhotos começarem a reerguerem-se no campeonato, aliás? Claramente, a melhor altura da temporada do Braga e também acompanhado por um excelente registro no plano europeu, onde me parece que Vicente está bem mais à vontade em termos de preparação dos jogos, tem surpreendido os adversários, o Braga funciona melhor também porque prefere equipas que não se fechem exatamente em bloco baixo, e isso na Europa obviamente não tem acontecido, e também não aconteceu com o Casa Pia na fase inicial do jogo. Os gansos tentaram pressionar e isso acabou por facilitar bastante a tarefa do Sporting de Braga, nomeadamente no corredor direito, grande toque do Orgel na origem do primeiro gol, para o Salazar aparecer em profundidade,
E essa tem sido a chave do crescimento do Sporting de Braga. Parece-me que Vicens flexibilizou um pouco a rotação no corredor direito e nesta altura consegue ter associações que desmontam o adversário, nomeadamente com o Zalazar, também com o Ricardo Horta, que fizeram um excelente jogo em simultâneo contra o Estrela Vermelha, agora mais com o Dorgel naquele espaço. Não é um extremo, mas não havendo extremo, ter esta capacidade de combinação em espaços curtos e uma variedade de movimentos para surpreender o adversário é determinante para o Braga. Depois, com o segundo gol logo muito cedo, a coisa simplificou-se e, de facto, os minhotos tiveram superioridade quase plena sobre o Casa Pia. Outro jogador muito importante nesta fase é o Vítor Gomes, a jogar em zona interior, com muitos movimentos de trás para a frente, que também destabiliza o adversário. E o Ricardo Horta, que está em modo seleção nacional, nesta altura, está a fazer grandes e grandes jogos. O Ricardo Horta, com muita influência não só no espaço entre linhas, mas também a finalizar, a assistir, a criar muitas oportunidades de golo. Parece-me que está também a ajudar o Braga a sair de uma fase muito complicada. E depois, se há algo que Vicens tem trabalhado bem, é o encaixe da pressão. O Lagerbilk, por exemplo, do ponto de vista da antecipação e dos duelos, está muito confortável, fez outro belo jogo. O Arrembi tinha feito um excelente jogo contra o Estrela Vermelha para a Liga Europa. Portanto, o Braga, quando pode encaixar a pressão, é uma equipa sólida e que não tem permitido grande coisa aos adversários. Agora vamos ver como é que vai lidar com o jogo, não só da Taça da Liga, mas sobretudo no Dragão. Acho que esse pode ser um jogo para testar efetivamente o real crescimento desta equipa de Carlos Vicens. Diga-se que o Casa Pia está a ser um pouco uma desilusão nesta temporada. Uma equipa muito frágil defensivamente, que ainda não se encontrou também no plano ofensivo. O João Pereira tentou o Miguel Sousa naquela posição de apoio, vindo como terceiro médio, mas não resultou propriamente. De facto, Rui Malheiro, este é o melhor momento do Braga na temporada? Sim, e era importantíssimo para o Sporting de Braga vencer e vencer de forma pungente este jogo do campeonato diante do Casa Pia. É bom recordar que o Braga, em termos de campeonato, não ganhava desde 17 de agosto, são mais de 2 meses e era muito importante não só ganhar, mas fazer uma exibição competente, ao nível daquelas que tem feito no seu trajeto na Liga Europa. E reforçar que o Sporting de Braga neste momento lidera a Liga Europa ao final da terceira jornada, o que é absolutamente brilhante, mas a verdade é que diante do Casa Pia surgiu o melhor Sporting de Braga e o Tomás tocou no ponto essencial. O Casa Pia quis ser arrojado nos minutos iniciais e aos 8 minutos já perdia por 2-0. O primeiro gol do Sporting de Braga nasce de uma excelente combinação desde trás pelo corredor direito, o tal papel que o Vítor Gomes assumiu em termos de construção pelo centro-direita, mas sempre com liberdade para progredir no terreno, e esse aspecto tem sido um aspecto importante porque permite também que Leonardo Lelo à esquerda não tenha que baixar tanto e depois é verdadeiramente um ala pelo corredor, mas a combinação a Vítor Gomes, Dorgel e Salazar foi determinante não só na construção do primeiro gol, que depois é finalizado pelo Ricardo Horta na sequência de uma segunda bola, mas sobretudo foi um flanco muito dinâmico. Casa Pia nunca conseguiu parar, até porque o Sporting de Braga criava com grande facilidade situações de superioridade que depois permitiam o assalto às zonas de finalização. Jogo muito interessante do Mário Dorgeles, que não é definitivamente um ala extremo, mas que, beneficiando também do facto de ser canhoto, tem movimentos em diagonal muito interessantes para a zona interior. Esteve na primeira parte por 2 vezes muito perto de fazer um golo, que depois acaba por fazer na segunda parte, num lance em que acaba por haver um desentendimento inacreditável entre o David Sousa, defesa central pelo meio, e o guarda-redes Daniel Azevedo, que Dorgeles aproveitou. No entanto, sublinhar que também foi muito importante o 2-0 aos 8 minutos para a equipa do Sporting de Braga, sequência de livre lateral, a Amina El Awazini, que tem tido muitas dificuldades em termos de finalização, acabou por enviar uma bola ao ferro num desvio ao primeiro posto, e Lagerbielke atacou muito bem a segunda bola e fez o 2-0. Com 3-0 no marcador, a equipa do Casa Pia, e logo no início da segunda parte, a equipa do Casa Pia acabou por não ter qualquer tipo de reação. Foi uma equipa curta do ponto de vista ofensivo e, sobretudo, muito limitada a nível defensivo. Creio que necessitará, sobretudo no mercado de inverno, de ajustar o centro da sua defesa e recuperar o mais rápido possível Patrick Sequeira para a baliza. Mas a verdade é que a equipa do Sporting de Braga, mesmo baixando o ritmo, fazendo substituições, fazendo trocas no meio campo, sem perder a competência que estava a exibir, acabou por tranquilamente chegar ao 4-0, mais
mais uma grande penalidade cedida de forma imberbe, neste caso por João Goulart, que permitiu a Salazar fazer o 4-0, e a verdade é que o Sporting de Braga continuou a ser a equipa mais perigosa e valeu na parte final também do encontro uma defesa do Daniel Azevedo a negar o 5-0 ao João Moutinho na sequência de um pontapé de canto. No jogo que nos está mais fresco na memória, o Futebol Clube do Porto conseguiu tornar-se na primeira equipa a roubar pontos na fortaleza do Moreirense. Os Dragões passaram os 45 minutos iniciais a digerir a derrota sofrida em Nottingham para a Liga Europa, mas reencontraram-se a tempo de Denis Goul, com um gol tardio, ser o herói da noite. Os azuis e brancos, Rui Malheiro, deram sinais de estarem mais preparados para encararem blocos baixos com que os adversários se têm escudado nestes últimos tempos? Sinceramente, acho que não. Acho que a equipa do Futebol Clube do Porto apresentou as mesmas debilidades que tem apresentado. Neste momento tem um modelo de jogo extremamente bem assimilado, mas que os adversários já perceberam, e o fator novidade e o fator trazer novas dinâmicas à equipa vai ser absolutamente decisivo nos próximos tempos. Eu creio que é preciso sublinhar a exibição competentíssima do Moreirense em termos de organização defensiva ao longo dos 90 minutos. Defendeu em 4-4-2 com o Alanzinho e o Ian Lincoln a impedirem que a bola entrasse em Alan Varela, o que foi bem sucedido. No entanto, viu-se em relação a jogos anteriores algo que o Tomás e que eu também aqui tínhamos falado, que é a importância que o Kiwior vai ter em termos de construção. E aí sim acabou por fomentar mais passos interiores, o que foi importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas mantém-se alguma previsibilidade, se quiseres, em termos de criação, o que dificultou que a equipa do Futebol Clube do Porto tivesse oportunidades claras de golo na primeira parte. Aliás, a melhor oportunidade de golo já acontece, obviamente, com o Futebol Clube do Porto em desvantagem, e já vou falar do golo do Moreirense, mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto tem uma oportunidade através do Bednarek no cabeceamento, que surge na sequência de um lance de bola parada no início do meio-campo, que levou o Bednarek a avançar. O André Ferreira faz a defesa para canto, e depois na defesa do pontapé de canto, e mais uma vez um pontapé de canto da esquerda do Gabri Veiga, a permitir que o Frodolt conquistasse uma grande penalidade, cedida de forma absolutamente imberbe e injustificada pelo Ian Lincoln, que agarra a camisola do jogador de Futebol Clube do Porto. E esse 1-1 antes do intervalo foi muito importante. Deixa-me sublinhar que, para além da organização defensiva, a equipa do Moreirense na primeira parte, porque na segunda parte já teve muito mais dificuldades, conseguiu superar a pressão portista em vários momentos, atraindo o Futebol Clube do Porto para um corredor e depois variando rapidamente para o corredor oposto. Há algo que é muito importante sublinhar, e já se tinha visto principalmente em Nottingham: a equipa do Futebol Clube do Porto não está tão agressiva e tão belicosa na pressão e na reação à perda como tinha aparecido na primeira e na segunda fase deste campeonato. Ou seja, a paragem de outubro acabou por diminuir a capacidade do Futebol Clube do Porto a esse nível. Creio que esta semana, que vai ter um microciclo completo, será muito importante para a Farioli, não só para rever alguns aspectos da equipa, mas sobretudo para introduzir novas dinâmicas. Mas na verdade a segunda parte pertenceu ao Futebol Clube do Porto. É certo que a previsibilidade em termos de criação manteve-se, e o Futebol Clube do Porto teve muitas dificuldades em criar reais oportunidades de perigo, até porque, do meu ponto de vista, exagerou nos cruzamentos. Mas a verdade é que a entrada do William numa primeira instância, porque Borja Sainz tem tido muita dificuldade frente a adversários que defendem em bloco baixo, porque é um jogador que não está talhado para criar desequilíbrios em espaços curtos, é claramente um jogador talhado para criar desequilíbrios em espaços largos, e o Futebol Clube do Porto tem tido muita dificuldade nesse aspecto. O William trouxe outro tipo de imprevisibilidade ao corredor direito. Depois, a entrada do Rodrigo Mora para o lugar do Gabri Veiga também trouxe e introduziu novas dinâmicas à equipa do Futebol Clube do Porto, mas creio que a substituição seguinte acaba por ser absolutamente determinante, que é a entrada do Perpites, que oferece claramente outro tipo de capacidade de construção e condução à equipa do Futebol Clube do Porto, ainda que me pareça que o Kiwior sentiu-se algo estranho no corredor esquerdo, ou seja, projetou-se muito pouco e tirou a capacidade do Futebol Clube do Porto atacar pelo corredor esquerdo. E Goul surgiu em primeira instância a partir do corredor esquerdo a procurar o apoio a Samu, mas o momento-chave acaba por ser a saída do Samu para a entrada do Caramo, não por aquilo que o Caramo produziu, no entanto deu largura ao corredor esquerdo, mas colocou o Denis Goul no centro da área. E creio que o 2-1 volta a ser, mais uma vez, a tal capacidade
capacidade que o Futebol Clube do Porto tem para esconder as deficiências em ataque posicional através dos lances de bola parada. E agora foi Rodrigo Mora, a partir da esquerda, que bate o canto. Bednarek e Kivior tiveram um papel muito importante na conquista da primeira bola ao primeiro poste, e Denis Gu antecipou-se a Álvaro Martínez, que tinha rendido Kiko Domingues, e de cabeça acabou por bater o André Ferreira e colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem, e a conseguir uma vitória importantíssima ao cair do pano em Moreira de Cónegos. Vasco Botelho da Costa, que disse que o Futebol Clube do Porto tem uma ideia muito vincada, mas que até aqui tem sido sempre a mesma. Farioli parece ter feito o mesmo diagnóstico quando refere que os Dragões estão numa fase diferente da época e é preciso evoluir. Consideras, Tomás, que o Futebol Clube do Porto já compreendeu que nem sempre é possível partir a parede e que por vezes é preciso dar uma volta maior? Sim, parece-me que o Farioli está perfeitamente alerta para essa situação e para o reconhecimento cada vez maior dos adversários. Aliás, vamos tendo alguns pequenos sinais disso mesmo. Desde logo foi o jogo em que o Kivior teve mais protagonismo com a bola, não tinha acontecido, até avançar em condução, meter muitos passes, foi claramente o principal construtor do Futebol Clube do Porto, com a Varela fora de jogo, como tem acontecido. Depois, o empate, mesmo à beira do intervalo, não o fez ceder em termos de ambição. O Rodrigo Mora entrou cedo, o William Gomes entrou logo ao intervalo, o que nem sempre tem acontecido. Portanto, claramente há um sinal de procura por soluções diferentes do Farioli, e acho que isto é para manter, quer no protagonismo do Kivior, talvez no pré-pitch, pontualmente, não creio que para já vá haver mudanças em termos de titular, mas na questão do William Gomes, parece-me que a titularidade do Borja Sainz pode estar algo ameaçada. Aliás, o William Gomes é muito mais dinâmico na forma como muda de velocidade, tem um primeiro toque que tira o adversário da frente, procura o corredor central para atacar a baliza. O Borja Sainz é um jogador altamente trabalhador, muito comprometido, mas está muito afastado das zonas de finalização, em função do posicionamento aberto no 4-3-3 de Farioli, e portanto parece-me que pode ter lugar algo em risco nesta altura. Depois, a situação mais difícil será de conciliar, ou pelo menos dar algum espaço de manobra ao Rodrigo Mora, sendo que considera bastante bem o Gabri Veiga. E o Verholt é um jogador diferente, portanto tem esse estatuto na equipa, embora esteja a atravessar uma fase mais negativa. O jogo com o Benfica, com o Forest, este com o Moreirense, não foram ao nível daquilo que mostrou na primeira parte da temporada, não sei se por cansaço acumulado ou não, mas está a ser menos influente. Depois entra o tema da bola parada, que resolveu para já, e é uma vitória importantíssima. Atenção que o Moreirense em casa estava com a folha limpa, não era um jogo nada fácil. Ganha os jogos todos, exatamente. Ganha os jogos todos, e o Porto, por um lado, não tem conseguido chegar à vantagem tão cedo e até tem tido de lidar com o fator desvantagem, que é uma absoluta novidade, e conseguiu esta vitória de reviravolta. De qualquer forma, parece-me que estamos a entrar na fase crucial para os Dragões, e é a altura de Farioli escolher se vai adaptar-se verdadeiramente ao campeonato e flexibilizar algumas escolhas em termos de criatividade para vencer jogos e para surpreender os adversários, ou se vai seguir este registro mais rígido, e aí sim pode passar dificuldades como estas que teve frente ao Moreirense, que, reforço, é uma belíssima equipa, foi alternando na saída, mas na primeira parte, não na segunda, mas na primeira parte, conseguiu algumas saídas pelo corredor direito. Bom trabalho do Benny também, um jogador que conseguiu reter a bola em alguns momentos, criou ligações quer com o Diniz Pinto, quer com o Travassos, que de facto é um jogador muito acima da média, e até cria a única oportunidade do Moreirense na segunda parte, e o Ian Maranhão acaba por ter um momento do jogo, porque o Porto estava com dificuldades à beira do intervalo e entrega aquela grande penalidade escusada, porque até tinha feito uma excelente primeira parte, a descolar algumas vezes em apoio e a permitir à equipa que saísse para o corredor central. Nota final para o Stepanovic, que em termos de gestão dos ataques e variações para procurar o lado contrário, é uma peça fundamental neste jogo de Vasco Botelho da Costa. Chave, sem dúvida. Tomás, pensas que Caramo, que se estreou no Futebol Clube do Porto, pode entrar nessa tal rotação de extremos que falaste? Parece-me que pode ter alguns minutos, mas dificilmente vai atingir um estatuto de figura, nem principal nem secundário, eu diria. Pode ser útil em alguns momentos, e este era um momento em que de facto se justificava que o Porto devolvesse alguma naturalidade ao corredor esquerdo, até olhando para a troca do lateral esquerdo, ou seja, o Kivior acabou por descair para esse corredor, mas ao mesmo tempo, eu não quero usar o termo castigo, mas parece-me que o Farioli estava muito desagradado com a postura do Samu na segunda parte, e de facto não fez sentido que tenha tido um comportamento tão ansioso, que não é novo, isto é, marcar lançamentos rápidos, ir bater o canto quando é um ponto forte do Futebol Clube do Porto.
não se justifica minimamente, e o próprio jogador, em termos de controle emocional, tem de rever essas situações. Na revienga desta semana, Rui Malheiro, sei que ainda queres deixar algumas notas sobre o Gil Vicente, que venceu o Alverca por 4-0 e que ocupa o 4º lugar do campeonato, e também sobre o Famalicão, que ainda só perdeu um jogo esta temporada e foi contra o Sporting. Verdade, obviamente a temporada do Gil Vicente está a ser absolutamente espetacular, não há outra forma de dizer. Se olharmos aos resultados então, era difícil esperar que o Gil Vicente, que já defrontou o Benfica e o Futebol Clube do Porto, estivesse, e o Sporting de Braga, estivesse na posição em que está, no 4º lugar. Agora, é uma equipa que vale muito mais do que os resultados que tem obtido, e se tivesse menos pontos do que tem agora, provavelmente não teria o destaque que tem merecido, e dou os parabéns ao Tomás pelo excelente texto que escreveu na semana passada na Tribuna Expresso, que vale muito bem a pena ser lido. Eu creio que há uma consistência coletiva muito grande nesta equipa do Gil Vicente. É uma equipa que melhorou com o decurso dos jogos em ataque posicional, consegue já gerir muito melhor a bola, e o Luís Esteves tem um papel preponderante nesse aspecto, mas até o próprio Santi Garcia também já surge muitas vezes em zonas interiores, mesmo que a equipa defenda entre o 4-4-2 e o 4-2-4 em bloco médio, e esse tem sido outro dos aspectos em que esta equipa do Gil Vicente tem sido nuclear. É uma equipa que defende de forma muito compacta, obriga os adversários a buscarem o jogo exterior, e esse mesmo jogo exterior está claramente protegido. E esse aspecto acaba por ser determinante. Depois, há também um lado muito ambicioso nesta equipa do Gil Vicente. É que o Gil Vicente, a assumir esse bloco médio em 4-2-4, muitas vezes, dá espaço nas costas da defesa, mas Elimbi e Boatu têm sido elementos preponderantes para a equipa do Gil Vicente não sofrer pela velocidade que exibem, e o Elimbi parece-me claramente talhado para patamares mais altos. A equipa do Gil Vicente, em 7 dos 9 jogos, não sofreu golos. Andrew tem sido também um elemento nuclear, veja-se a forma como defende uma grande penalidade muito bem batida pelo Lincoln, numa altura em que o jogo já estava 4-0, mas há uma coisa que me parece muito interessante nesta equipa do Gil Vicente e que eu já tinha falado. Houve uma incorporação na equipa técnica de César Peixoto, de Leandro Moraes, que é um especialista em lances de bola parada, e esta equipa do Gil Vicente constrói os 2 primeiros golos de forma diferente, mas sempre a partir de lançamentos laterais. E isto é um aspecto muito interessante na equipa do Gil Vicente, que já tem surgido em outros jogos e que tem o efeito da parceria com o Brentford. Exatamente, estou a brincar, acabou por não... para quem Exatamente, mas que acabou por não ser finalizada, mas a verdade é que há a influência do Brentford, há claramente também a influência do Arsenal em termos daquilo que é bebido nas bolas paradas do Gil Vicente, mas há muito trabalho para tornar isto efetivo, porque a verdade é que há muitas equipas que procuram copiar e não têm sucesso, há outras que copiam, criam e acabam por conseguir ter sucesso. E a verdade é que os 2 primeiros golos surgem de lançamentos laterais, o primeiro longo de Santi Garcia, com o Luís Esteves depois muito bem a aproveitar a segunda bola, e depois o segundo golo, que é em cima do intervalo, porque o primeiro foi no primeiro minuto do encontro, é um lançamento curto do Conan, e depois há a capacidade desta equipa de ter Pablo a ligar muitas vezes o jogo por fora. E a verdade é que Pablo tem sido destaque pelos golos que marca, mas é um jogador muito importante também para a própria fluidez de jogo e para as ligações que esta equipa do Gil Vicente tem fomentado cada vez mais em ataque posicional. E a verdade é que Pablo ligou-se com Cáceres depois volta a ligar-se com Pablo, e Pablo oferece o golo a Santi Garcia, que faz o 2-0. Na segunda parte, cá está, Pablo surge como finalizador a aproveitar um lance de Murilo, muito bem a equipa do Gil Vicente a chegar à zona de finalização numa situação de 4-3 e a aproveitá-la, e depois novamente, e já com a Martín Fernández a entrar para o lugar de Joelson, e esta baixa do Joelson pode ser uma baixa muito importante, tal como a do Luís Esteves, que falhará o próximo jogo devido a castigo, porque foi expulso de forma direta diante do Alverca, mas esta baixa do Joelson, que ainda não tem o tempo de paragem definido, pode ser mais prolongada, e é uma baixa importante nesta equipa do Gil Vicente, porque o Joelson estava a crescer de jogo para jogo, é um jogador que eu acho que podia ter impacto neste campeonato, mas a verdade é que Martín Fernández, que foi titular no início do campeonato, entrou muito bem para essa função e acabou por fazer o 4-0 num lance em que o Gil Vicente consegue algo que também
também tem vindo a ser cada vez mais típico desta equipa, que é rodar a bola do corredor direito do Murilo para o corredor central, o Luís Esteves a ter um papel crucial, a descobrir o espaço livre e Martim Fernandes a definir o 4-0. À defesa do Andrew, ao penalti do Lincoln, mas também destacar a ótima defesa do André Gomes, que impediu o Murilo de fazer o 5-0, e acredito que se o Gil Vicente não tem a expulsão de Luís Esteves aos 74 minutos, não perdia a ambição, e esse é um aspecto muito importante da equipa do Gil Vicente, é nunca perder a ambição de procurar chegar à baliza adversária, mesmo quando defende num bloco mais baixo. Quanto ao Famalicão? Contra o Famalicão, era sobretudo para destacar não só aquilo que o Famalicão tem feito, e a verdade é que não vinha de uma sequência muito positiva, mas consegue vencer o Vitória, mas também olhar para a equipa do Vitória e perceber que é uma equipa que está neste momento a desconfiar dela própria. Não só porque comete muitos erros do ponto de vista defensivo, a verdade é que Luís Pinto já subtraiu o João Miguel Mendes da titularidade e colocou o Lebedenko como lateral esquerdo, mas tem claramente problemas à direita também com Miguel Maga, e a verdade é que se trata, nos últimos jogos já começou a ganhar algum espaço, a surgir como suplente utilizado, mas mesmo a dupla central formada pelo Rivas e pelo Abascal comete demasiados erros. No jogo, diante do Famalicão, destacar a entrada de Diogo Sousa no jogo, teve duas oportunidades claras que passaram por muito mérito deste jovem jogador, com um passado rico nas seleções jovens portuguesas, Grande onde projeto. continuará seguramente a brilhar, sem dúvida nenhuma, um grande projeto. Eu coloco à frente até do Gonçalo Nogueira e do Diogo Nogueira, que jogaram no início da temporada mais vezes, mas são todos eles jogadores que podem ser mais-valias para esta equipa do Vitória. Nota-se claramente uma previsibilidade na chegada às zonas de finalização, que se tornou ainda mais impactante na segunda parte do jogo com a equipa do Vitória em desvantagem, mas salientar que a equipa do Famalicão, que na primeira parte quis visar muito a baliza do adversário, tem um quarto de hora final de primeira parte muito bem conseguido, destacar o golo que a equipa do Famalicão marca através do Matias de Amorim, que é um lance que começa com uma combinação no meio campo defensivo entre o Rodrigo Pinheiro, o Sorriso e o Gustavo Sá, e depois o Gustavo Sá tem o arrojo de buscar o Rodrigo Pinheiro na profundidade, limitações claras do Vitória na defesa do seu corredor esquerdo, e o Rodrigo Pinheiro, chegando à linha de fundo, tem o cruzamento cirúrgico atrasado, é mais um passe do que um cruzamento, que permite a finalização do Matias de Amorim. Depois, na segunda parte, houve o tal desespero por parte do Vitória em procurar assaltar zonas de finalização. Luís Pinto alterou basicamente o ataque todo, colocou o Camará no corredor esquerdo, o Telmo Arcanjo no corredor direito e o Nelson Oliveira como referência ofensiva, mas a verdade é que o sumo deste ataque vimaranense acabou por ser um cabeceamento ao lado do Nelson Oliveira, que podia ter valido o empate nos descontos, mas o desequilíbrio no momento de transição defensiva foi enorme na segunda parte, e a verdade é que o Famalicão, depois dessa oportunidade de Nelson Oliveira, consegue chegar ao 2-0. Houve um mau controle da profundidade do Juan Castilho, mas é castigar demasiado o guarda-redes face à lentidão e à permeabilidade da equipa do Vitória na transição defensiva, muito bem aproveitada pelo Gil Dias, que assistiu o Sorriso, que fez o 2-0. Só uma nota final sobre o Sorriso. O Sorriso é claramente um elemento diferenciador quando parte do corredor esquerdo em direção ao corredor central, tem muitas mais dificuldades a jogar a partir do corredor direito, como aconteceu até à entrada do Gil Dias, porque houve uma aposta em Jojo para jogar a partir do corredor esquerdo. É um jogador interessante, mas creio que Sorriso a partir do corredor esquerdo é claramente um elemento muito mais desequilibrador, e creio que é aí que rende mais nesta equipa do Famalicão. E temos falado muito do Zabiri, mas cada vez melhor o Elizor, principalmente em termos de jogo de costas para a baliza. Verdade. Se calhar assustou-se com o Mundial do Zabiri, que foi justamente homenageado. Exatamente, foi justamente homenageado antes da partida, e recordar também que o Famalicão apresentou um equipamento novo, feito por 9 empresas locais, e acho que isso é sempre um fator que deve ser salientado. No Teatro dos Sonhos damos um salto até ao futebol internacional, onde Ruben Amorim está a viver um dos melhores momentos desde que chegou ao Manchester United há sensivelmente um ano. Com 3 vitórias consecutivas, uma delas em Anfield, os Red Devils ocupam o 6º lugar. O que é que Tomás da Cunha mudou em Old Trafford? Ainda não tínhamos falado do Manchester United desta temporada, e portanto com esta série de vitórias acabamos por ser levados nesse caminho. Algumas coisas mudaram. Em termos de plantel, desde logo, finalmente há um guarda-redes credível. Claro que ainda vai cometer os seus erros, mas o Lammens tem uma presença muito mais segura
entre os postes e até na saída a cruzamentos, isso também tem sido transposto para a equipa. Depois, no ataque, este jogo foi um jogo feito à medida, quer de Mateus Cunha, quer de Mbomou. São jogadores diferentes. O Mateus Cunha procura mais a bola no pé, é muito forte entre linhas, na condução, na forma como guarda a bola, tem a capacidade de aparecer em zona frontal para finalizar. Acho que é o nome que pode elevar o jogo coletivo do Manchester United, um elemento que guarda a bola naqueles espaços em termos de make-up ofensivo, também sabe ligar-se com o Bruno Fernandes, provoca muitas combinações. E o Mbomou, que tem mais produto final, é um jogador capaz de rodar e acelerar, e depois muito agressivo na procura das desmarcações. Também temos visto o lado direito cada vez mais rotinado, com Diallo e Mbomou, algo que também já vimos no Sporting, nesse corredor direito, com um ala como o Giovanni Kenda. Depois o Bruno Fernandes está a subir o nível, e isso é claro fundamental para que o Manchester United em corredor central consiga ter mais soluções. E finalmente há aqui um aspecto que é muito importante, que é a forma como o Ruben Amorim conhece por um lado o próprio plantel e por outro ajusta as características do plantel à realidade do campeonato. Por isso, em alguns jogos usa Maguire, quando prevê que vai jogar mais em bloco baixo, precisa de um jogador mais estável em termos de segurança nos duelos, presença no jogo aéreo, ou o Yoro, que é um jogador que ajuda a equipa a pressionar mais alto, também na saída de bola pelo lado direito, e a mesma coisa em relação ao ataque com o Mason Mount, isto é, um ataque mais móvel, em que tem um terceiro médio e soltou o Mateus Cunha para a zona central, ou então um ataque com o Sesco, que é uma referência que está a crescer também, não o destacámos há pouco, mas está a crescer. Tecnicamente parece desengonçado, mas não é. Faz um bom trabalho depois em termos técnicos e até nos duelos aéreos. Já marcou golos também e, portanto, esta tripla Mbomou, Mateus Cunha e Sesco está claramente mais à altura dos pergaminhos e dos objetivos do clube do que havia na época anterior. Este fim de semana houve também clássico em Espanha. O Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1. No entanto, Xabi Alonso tem um problema para resolver junto de Vinícius. Tem, sem dúvida. Não é de agora esta perda de protagonismo. Claramente nessa hierarquia foi Vinícius Júnior que saiu a perder. Diga-se, e falando especificamente do problema na altura da substituição, há duas formas de ler o caso. A primeira, obviamente, o jogador poderá sentir alguma injustiça porque estava a ser uma das figuras do jogo, ou seja, não merecia propriamente a substituição. Depois, a outra leitura é que, independentemente de a substituição estar correta ou não, não pode colocar-se daquela forma perante o treinador, perante os colegas de equipa, mas também já não é um comportamento novo em Vinícius Júnior. Em relação a Lamine Yamal, também podemos ir um pouco por aí, não pelo comportamento que tenha tido dentro de campo, mas porque de facto está a deixar-se levar por uma postura excessivamente arrogante e esta temporada não está a ser tão boa em termos de impacto, em termos de transcendência, sendo que este Barcelona está muito ligado ao rendimento das principais figuras, pela forma como Flick também expõe a equipa, com a linha subida, muito risco em termos de construção, que depois acaba por ser aproveitado pelos adversários, e isso ficou à medida do Real Madrid, que tem Mbappé num estado absolutamente estratosférico neste princípio de temporada, e obviamente acabou por ter essa desmarcação de golo com todo o mérito, mas também com algumas nuances estratégicas que Xabi Alonso acabou por apresentar, nomeadamente com o posicionamento inicial de Bellingham a fugir da direita para dentro, e isso acabou por gerar algumas vantagens nas costas do meio-campo do Barça, mas depois com o ajuste de Camavinga a jogar como um médio direito, vá lá, também a conseguir travar bastante as investidas de Valdé, portanto soube ler muito bem o Barcelona, soube criar contexto para que a equipa do Real Madrid desequilibrasse, e de facto o cenário para Hansi Flick dificultou-se, porque o Barça recentemente perdeu em Sevilha com muito peso, perdeu contra o PSG, perdeu agora contra o Real Madrid, portanto nos grandes jogos a equipa sofre defensivamente, como também já sofria na época anterior, mas não está a ter o mesmo nível de controle nos momentos com bola e de transcendência individual, nomeadamente no caso de Lamine Yamal, até porque Rafinha está lesionado nesta altura. Termina aqui o episódio desta semana. Relembrar que connosco na Sonoplastia esteve o Tomás Delfim. Uma boa semana a todos. Até breve.
Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.